Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Hoje nós realizamos na nossa comunidade o culto chamado Tempo da Criação, que é uma comemoração global que teve início em 1989, com o reconhecimento do Dia da Oração pela Criação, celebrado em 1º de setembro. O Tempo da Criação é um convite a todos os cristãos para celebrarem a boa dádiva da criação, reconhecendo que ela foi entregue às pessoas como um presente, juntamente com a responsabilidade de proteger a biodiversidade da Terra. Hoje, de forma especial, queremos convidar a nossa comunidade a refletir a como habitar no planeta de forma mais sustentável, meditando em como temos cuidado dos recursos que Deus nos dá e pedirmos a Ele sabedoria para executar um trabalho que o glorifique na esfera pública, trazendo esperança em meio à nossa realidade devastada pelo pecado. Reunimo-nos em nome do Redentor, nosso Salvador Jesus Cristo, que nos reconcilia com toda a criação. Nós nos reunimos na presença do doador da vida, o teu Espírito Santo, que inspira uma nova vida e infunde esperança. Bendito seja o Deus Criador, o Filho Redentor e o Espírito Sustentador. Amém. Deus Trino Celestial e Criador de tudo, nós nos reunimos aqui, feitos à imagem do Criador, que criou no amor. Faremos uma oração de adoração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, louvando ao Senhor, Deus de toda a criação, Deus que nos deu a terra, Pai, para habitarmos, cuidarmos da sua criação. E o Senhor, em 7 dias, ao final, disse que tudo isso era bom. Portanto, nós estamos aqui pedindo a sua graça para que cuidemos da sua comunidade, da sua casa e também da face da terra. Nós somos o seu povo e com ele nós nos reuniremos, Pai, para cuidar daquilo que o Senhor mesmo nos entregou. Santifica esse momento, Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé para um cântico. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando na grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz, aleluia. Da minha alma ao Senhor louvor. A
Alô, alô? Louvemos ao Senhor com a sua palavra, por meio de uma leitura bíblica. Podemos nos assentar, faremos a leitura responsivamente. Eu lerei os números ímpares dos versículos e os irmãos lerão os números pares. Eu começarei. Como suspira a corça pelas correntes das águas, diz o Salmo 42. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A igreja? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me fazem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que me ouvideste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Palavra do Senhor. Teremos agora um momento de contrição e, ao Deus eterno, o mundo inteiro está cheio da sua glória. Diante de ti, nós trazemos a angústia da criação em tempos de crise climática. Em tua graça, concede-nos, Pai, a oportunidade de fazer o bem com os seus co-criadores criados. Senhor, tem piedade. Jesus Cristo, caminhaste pela terra e viveste em nosso meio. Torna-nos sensíveis ao sofrimento da humanidade e de toda a criação. Fortalece-nos em nossos esforços para criar uma vida digna na justiça e na solidariedade com aqueles que vivem e viverão. Cristo, tem piedade. Espírito Santo, poder de coragem e autocontrole, tu falas às nossas consciências. Conforta-nos quando sofremos e somos atormentados pela ansiedade. Faz com que nos preocupemos quando estivermos entorpecidos. Na calma da complacência, recria-nos, Pai, para que nos tornemos o que somos, uma única humanidade sob o mesmo céu. Senhor, tem piedade. Nós teremos um momento de contrição, um momento em que nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e por não estarmos cuidando da terra, da sua criação, como deveríamos. Após a oração silenciosa, eu pedirei ao presbítero Silas que faça uma oração de contrição.
Amém. A boa notícia, a boa nova que Jesus Cristo nos traz é: veja, estou fazendo tudo novo. Em Cristo nós somos perdoados. Nós estamos tão imersos em notícias ruins sobre a crise climática que a escatologia e a ecoteologia nos últimos anos tem sido assustadora. Mas essa garantia deve nos atingir com força total. Veja, eis que faço tudo novo. Nosso Deus Trino, amoroso e bondoso, com sua criação nos torna sensíveis para os gemidos da criação e nos dá compaixão. Que como mordomos possamos nos revestir com algumas gotas de graça e nos sentirmos como mergulhados pela água viva que é o nosso Senhor. E assim nos alegremos na esperança da reconciliação. Deus nos perdoa e diz: veja, estou fazendo tudo novo. Com muita alegria, porque somos perdoados no Senhor, vamos cantar alguns cânticos de louvor comunitários. Fiquemos em pé. Aguentou o peso? Pesado mesmo. Aperta aí. Meio baixinho, né? Tá bom. Tá bom. Deixa eu aumentar? Vou comprar um que presta. Ficou meio ruim aqui, Marco. Ficou meio baixo. Peraí. Não, agora tá bom. Tô enxergando. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu corpo. Faz fluir de paz correr no rio. Esses que por fé vêm bem e a uma voz oferecer seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Sim, o Senhor criou tudo e todos para o louvor da sua glória. E Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. E nos convida a participarmos juntos da missão que Ele tem no mundo, de salvar o mundo, de amar o mundo. E nós fazemos isso de várias maneiras, testemunhando, vivendo, e uma delas também é mantendo a obra do Senhor. Então, durante o próximo hino, os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem trazer à frente, fazer a sua transferência, ou você que já fez a sua transferência, esse é o momento de você agradecer ao Senhor pelo suprimento que Ele tem dado ao seu lar, à sua casa, e também a força de vida, a força para você trabalhar e fazer as coisas. É o momento também de agradecermos ao Senhor e bendizermos o nosso Deus nesse momento. Deus bendito, grandioso, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. E te pedimos, ó Pai, venha, Senhor, sobre esta terra, ó Deus, restaura, Senhor, esta terra, manda chuva para nós, ó Pai. Restaura, Senhor, os rios, os lagos, as plantas. E nos perdoe, Senhor, por não estarmos cuidando da tua criação como nós deveríamos, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, por aquilo que olhamos e achamos normal, mas não é normal. Que nós possamos nos mover e fazer algo a respeito, para que tudo aquilo que o Senhor fez para nós continue tão lindo, tão maravilhoso, porque tudo que vem das tuas mãos é maravilhoso. A tua criação é perfeita. Nós é que não valorizamos, nós é que erramos ao ter tudo isso nas mãos. Agora, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que têm contribuído com esta igreja, Amém, Senhor. que têm mantido essa igreja, que têm sustentado. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas bênçãos, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um, sobre cada lar, sobre cada pessoa. Que aqueles também que não têm condições de fazê-lo, que o Senhor também os sustente, os ampare e dê, Senhor, tudo aquilo que eles precisam. Atenda, Senhor, as suas necessidades. Agora que nós vamos ouvir da tua palavra, que o Senhor venha, Senhor, falar diretamente ao nosso coração através da pastora Gisele. Amém, Espírito Jesus. Santo de Deus seja sobre ela e que o que ela tem a falar para nós seja somente do teu querer, para a honra e glória do teu santo nome.
Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podem sentar. Chamar a Meire, Celizinha. A minha já está lá no fundo. Eu vou pedir um socorro depois para você, Meire. Ela ficou no banheiro. Ficou. Mas vamos orar por vocês. Mesmo você acertado, levante sua mão para cá. Vamos abençoar as crianças. A Meire. Senhor, nós te damos graças pela vida da Celizinha, da Meire, da Esther. Que o Senhor abençoe esse momento de culto na linguagem deles, ó Pai. Que elas possam entender, que elas possam ser edificadas e que essa sementinha plantada, Senhor, no momento oportuno, cresça e dê frutos a 100 por 1. Seja com a Meire, cuida dela, do seu coração, ó Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. 8, nós vamos ler do 19 ao 25. Diz a palavra do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Senhor, obrigada pela sua palavra, que é viva e que é eficaz. Fala ao nosso coração nessa hora. Nos dê a iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Todos sofremos, certo? Ou todo mundo aqui teve uma última semana ótima, sem problemas, foi tudo lindo. O fato é que todos nós sofremos. Eu não sei qual o seu sofrimento, quais são as suas expectativas para o futuro, o que o mundo reserva para os nossos filhos, para os nossos netos. Quando nós olhamos para a realidade que nós temos, e nós estamos então falando do tempo da criação e falando da criação de Deus, estamos aí diante do que na atualidade chamamos de emergência climática. E se você começa a olhar muito para isso, vem uma outra pergunta. Será que temos futuro? Temos futuro? O que pensar sobre isso? Vivemos um tempo assim cheio de dúvidas. A hora que você liga a TV, a gente se depara com um monte de notícia que envolve morte, corrupção, impunidade, violência e guerra. E talvez você fale, Gisele, quem assiste TV tá bom. Abre o seu Instagram. Né? Eu espero que você siga canais de notícia, não só canais de famosos, de humor, mas enfim, qualquer veículo de comunicação, seja Instagram, Facebook, na hora que a gente vê as notícias, a gente chega à conclusão de que a Terra se tornou um lugar hostil para viver. Dá até um medo. Você para e fala, gente, que mundo é esse? Viver parece que se tornou uma tarefa difícil. Na verdade, parece que nós estamos apenas sobrevivendo. Eu falo que você está ouvindo minha voz meio rouca essa semana, pensando em emergência climática, com esse tempo seco, estou aqui em emergência também. Espero que você consiga me ouvir bem, apesar da rouquidão. E aí eu queria pensar com você, Gisele, pelo amor de Deus, então tudo catastrófico, a gente sofre, o mundo está aí à mercê de acabar.
e de tudo, onde vem tudo isso? E aqui a gente vai olhar para a nossa Bíblia, para a nossa perspectiva teológica, e para a gente isso tem explicação, tem um motivo. A gente crê que tudo começou lá em Adão e Eva. Está lá em Gênesis 3. Cremos que a partir da desobediência desse primeiro casal, então, onde Deus diz para eles, olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, eles vão lá e fazem o quê? Comem. Nós cremos que esse desobedecer criou uma desconexão entre Deus, Criador, e o ser humano, criatura. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus, nós somos criatura. Essa desconexão, então, o que nós vamos chamar teologicamente de pecado, essa é a palavra, né? Cria em nós uma marca de morte, porque o salário do pecado é a morte. Adão e Eva não morreram instantaneamente, não caíram duro. Mas a partir disso começou a morrer o quê? Essa conexão. Não tinha mais aquela coisa de andar com Deus no jardim, conversando lado a lado. O ser humano é expulso do paraíso. A partir de então, tudo que o ser humano vai fazer envolve dor e sofrimento. Envolve algum tipo de morte. Porque aí, né, eu vou dar um spoiler. Depois eu vou convidar você a acompanhar nas redes sociais. Em São Carlos, o mês que vem, que é o mês da reforma, a gente vai falar sobre reforma e trabalho. Por exemplo, o trabalho, que é algo tão bom para uns, ruim para outros, né? Tem gente que acha que, olha, eu já ouvi, por que Adão e Eva pecaram? Você não ia ter que trabalhar. Fala, meu irmão, Adão e Eva já trabalhavam antes. Adão e Eva cuidavam da criação que Deus deu. Mas o que aconteceu depois do pecado? Isso se tornou mais difícil. Você vai ter que suar agora para trabalhar. Você não vai lá só colher, você vai ter que cavar, você vai ter que tirar espinho para poder colher. Então, basicamente, esses são alguns traços de morte que a gente vai vendo ao longo da história bíblica, de como o pecado atingiu a gente e a criação. Trabalhar se tornou difícil. As coisas foram se tornando mais complicadas e sim, morremos fisicamente. Então, quando a gente fica doente, quando a gente recebe notícias de amigos que estão em doenças terminais e de pessoas queridas que de repente morreram, sim, isso é resultado também do pecado, desse distanciamento de Deus e gradativamente do pecado, meu, do outro. Né? O pecado atingiu toda a criação, a criatura, que somos nós, e vamos pensar em todos os animais também, e a nossa forma de viver a vida, de socializar. Então, nesse sentido, a gente colhe. Então, quando você pensa em sofrimento, quando a gente pensa, nossa resposta teológica para isso é o pecado. Mas nós cremos também, como cristãos, né, que Jesus Cristo, na cruz, tomou todo esse pecado sobre si. E pregou ele na cruz, essa é a nossa fé. Não só isso, nós cremos que a partir da morte de Cristo na cruz, ele sendo ser humano perfeito, cumpriu em si toda a lei, cumpriu em si tudo que tinha que cumprir, que Deus queria que cumprisse, que fosse necessário. Para quê? Para conectar de novo, para estar ali, lado a lado com Deus. Jesus cumpre isso, morre na cruz, mas ele não morre simplesmente e fica morto. Ele ressuscita. Que é aquilo que a gente falou depois da confissão. Ele fez nova todas as coisas. Então, quando ele ressuscita, ele recria uma nova possibilidade de humanidade. E ele diz que você e eu também ressuscitaremos. Esse é o princípio fundamental da fé cristã. Nesse sentido, então, a garantia que nós temos da ressurreição de Cristo é a nossa garantia. Então, ele venceu o poder do pecado sobre tudo e sobre todos. E essa é onde a gente caminha. E a partir disso, então, a gente tem um Cristo que é ressuscitado, mas não só isso, que ascende aos céus, que é glorificado e que reina sobre todas as coisas. Só que nesse sentido, talvez você pense, Gisele, então Jesus está reinando. Glória a Deus por isso.
Mas a gente ainda está sofrendo as consequências do pecado. Parece que tem uma coisa aí que não está encaixando direito. Porque, teoricamente, se então nós cremos nisso e nós seguimos esse Jesus, não era para a gente também estar bem? Está tudo ótimo, voltar àquela ideia da criação anterior? Sim e não. E essa é a perspectiva também de como a gente enxerga a partir da nossa tradição teológica como presbiterianos. Que Cristo, quando veio a primeira vez, inaugura o seu reino. E que a partir disso ele está fazendo nova todas as coisas e trazendo aqueles que vão se converter ao longo de todo o tempo e espaço até a consumação da eternidade a ele. Quem ele escolheu, quem ele chamou para si, nós não sabemos. Nesse sentido, ele nos chama para a missão como igreja. Estamos aqui proclamando o reino, tentando viver o reino nas nossas vidas. Tentando o quê? Fazer essa conexão de novo. Por que tentando? Porque nós somos pecadores e nós precisamos o tempo inteiro de Deus conosco. E aí entra a figura do Espírito Santo. Por isso que a ênfase aqui na nossa liturgia é num Deus trino. É um Pai Criador, é um Filho que nos salva e é um Espírito que está conosco todos os dias. Dizendo ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós temos essa promessa. Mas que isso ainda não foi consumado. Mas que será. Essa é a nossa esperança, de que um dia esse Jesus que subiu aos céus vai retornar e realmente fazer nova todas as coisas e restaurar toda a criação e restaurar também a nós, os nossos corpos físicos. Essa é a nossa crença da ressurreição. Então, esse é um caminho que a gente precisa entender. Por isso que a gente ainda sofre as consequências do pecado, porque nós estamos ainda nessa expectativa. Em algum sentido, nós já experimentamos esse reino, aquilo que Jesus prometeu para nós, a gente consegue conversar com Deus, eu não preciso mais do intermediário, o pastor a pastora aqui é uma figura que traz a palavra, mas que não é um mediador. Você pode, na sua casa, onde você estiver, orar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus por causa do quê? Do que Cristo fez na cruz. Ele que é o intermediador. Então, nesse sentido, a gente já pode experimentar um pouquinho disso, mas ainda não está plenamente realizado. Que é a promessa que nós temos, que Jesus então um dia vai voltar, vai descer dos céus e vai restaurar toda a criação, incluindo cada um de nós. Quando eu falo criação, é tudo e todos mesmo. E aí, o apóstolo Paulo fala, um pouco antes, aqui na carta de Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse sentido, a nossa desobediência não afeta apenas a nossa conexão com Deus, mas também com o outro e com a criação. Por isso que é tão importante nós refletirmos sobre a criação. Por isso que é tão importante olhar e ver como estamos tratando a criação. Porque se Jesus promete que vai restaurar todas as coisas, inclusive a criação, quer dizer que a gente precisa parar e pensar sobre isso. Porque a gente pensa que espiritualmente, como igreja, como a gente tem vivido os nossos dias, como eu individualmente, né, a gente pede perdão, a gente pensa nisso em relação ao outro, se eu errei, se eu menti, se eu pequei, se eu matei, tá? Mas e a natureza? Como eu estou tratando algo? Porque aquilo que Deus falou para Adão e Eva lá no paraíso para cuidar da criação, não foi retirado. Ainda continua. Se você for vendo toda a Bíblia, vai ter várias questões, e aí eu vou compartilhar depois com vocês no grupo da igreja um livrinho sobre a criação, muito legal, do Renovar Nosso Mundo, que é no Brasil quem tem tido essa atitude de trabalhar aquela relação do clima, e como a gente pode pensar numa teologia que conversa com a criação e que cuida da criação. Porque eu continuo sendo mordomo. A gente pensa e a gente fala muito na igreja sobre mordomia com os dízimos e as ofertas, com uma vida financeira equilibrada. Mas e com a criação? Né? Hoje em dia a gente vê aí os pais e mães de pet. Como eu tenho cuidado dos animais, por exemplo. Que às vezes tem gente, é um exagero. Será que é um exagero? Eu não posso colocar o animal no lugar de uma pessoa, mas a Bíblia diz que eu devo cuidar. E que aquele que é cruel com os animais, boa pessoa não é. E não agrada a Deus, por exemplo.
como eu tenho cuidado da criação. E aí, quando eu falo da criação, sim, da terra, do mar, a gente tem essa... Vamos olhar para os montes, de onde me vem o socorro. Como a gente tem sofrido com tudo isso, e é impossível nós não olharmos para tudo isso e não olharmos que o pecado tem afetado a nossa relação. E como igreja, nós nos esquecemos que nós também temos responsabilidade com a criação. Com tudo isso que a gente vê quando chove ou quando não chove. Porque todo mundo sofre. Se chove demais, se chove de menos. E não estou falando assim, Gisele, então talvez você fale assim para mim, mas sempre existiu isso. Tem época que tem mais água, tem época que não tem. Sim, é fato. Você vai vendo a história da humanidade, a nossa relação com a natureza é sempre assim. A natureza ela é mais forte que o ser humano. E a gente precisa aceitar isso. E a gente precisa não só aceitar isso, mas cuidar dela. E saber a nossa relação como cristãos na criação. E aí eu queria olhar e pensar aqui no nosso texto, né? Porque Paulo, quando ele escreveu isso aos Romanos, talvez você fale assim para mim, Gi, ele escreveu isso, mas quando ele escreveu isso para os romanos, não havia aquecimento global, não tinha derretimento de geleira, não tinha estiagem, né? Parece que agora você está viajando. Porém, Paulo ele já constatou naquela época que a criação de Deus sofria por conta do nosso pecado. Ou seja, não é de hoje, convenhamos, né? Deus criou tudo que existe e colocou nós como cuidadores, então, da criação. Após a queda, a gente passou a consumir a criação e não a cuidar da criação. Esse é um fato. Com teologias deturpadas de domínio, vamos dominar tudo. Não importa o quanto e como eu vou, o importante é dominar. Mas será que é isso que Deus chamou a gente a fazer? Fomos colocados como jardineiros na boa criação de Deus, mas a gente passou a apenas querer lucro. Querer lucro da criação. Na mente humana, a criação passa a ser do seu domínio e não mais de Deus. A gente esquece que o ser humano não é o senhor da criação, mas ele tem tomado sobre si a prerrogativa de ser Deus. Nós somos convencidos pelo consumismo, pela lógica que a gente tem hoje, que a gente precisa ter coisas que às vezes a gente nem precisava de fato. E aí a gente vai criando, então, dependências para que a gente trate mal a criação. A gente habita num mundo caído, as coisas estão difíceis, e quando a gente olha para o mundo, né, que geme e chora e sofre, e a gente acha que não tem expectativa de amanhã, isso causa assim, um aperto, né? Porque é tragédia após tragédia. Enchente, que leva a casa de todo mundo. Falta de água, calor intenso. A gente ainda está na primavera. É só a primeira onda de calor da primavera. Acho que é a terceira desse ano. E aí eu queria pensar com você, será que tem possibilidade de um mundo melhor? A gente está falando aqui de criação, de nova criação. O que Paulo tem para dizer para a gente nesse texto? E eu queria pensar que ele nos dá uma direção. Primeiro, há esperança. E ele nos convida a esperançar. Paulo consola a comunidade de Roma e também a nós com uma palavra de esperança. A esperança em Cristo aponta para o amanhã melhor. Se ele promete que ele vem e que ele vai fazer nova todas as coisas, com certeza o que ele fará é melhor do que o que nós temos. Nesse sentido, esperança significa apostar no futuro, ainda que hoje não seja completamente visível. Justamente por isso, porque não é visível. Porque se fosse visível, não seria esperança. É simples assim. Ele fala isso muito claro no texto. A esperança surge na falta do quê? De expectativa. Eu tenho expectativa diante da realidade do mundo? Não.
mas eu posso ter esperança. No meio da dor, no meio do sofrimento. Porque é durante uma doença que você tem a esperança de melhorar. Todo mundo espera melhorar de uma doença, mas convenhamos que pode ser que ela gere morte. E às vezes uma coisa simples, uma gripe. Mas o que você espera? Espera ficar bem. Quando você tem um problema, uma situação difícil, você espera o quê? Uma solução. Você vai pensar na solução, você vai compartilhar com alguém para ter uma solução. É na dificuldade que temos esperança em tempos de facilidade. Eu me pergunto, faz tempo, quando vai ficar fácil? Extremamente fácil. Mas está difícil. O fato é que, do contrário, não tinha o que esperar. Porque se a gente já tem o que vai ser, não precisa ficar na esperança, né? Quando tudo está bem, não tem pelo que esperar. Não tem motivo de esperança. Esperança é algo para quem geme e sofre. Como diria o teólogo Thomas Halleck, a esperança é a fenda pela qual o futuro lança no presente o raio da sua luz. É um rainho, é pouca coisa. Dizem que a esperança é a última que morre, não é? Biblicamente falando, esperança que morre não é esperança. Então ela não pode ser a última. Na verdade, ela não morre. Não deve morrer. A esperança é viva e ela nos mantém em movimento, porque a nossa esperança tem nome. É Jesus Cristo. E ele reina. E ele diz que vai voltar. Ele está vivo, ele não morreu. Essa é a nossa esperança. Então, nesse sentido, nós passamos assim a agir a partir dessa esperança, porque essa esperança nos leva à ação. Ela não deixa a gente parado. A espera da manhã nos faz lutar hoje. Se tem algo novo, o que eu posso fazer para esse algo novo? Como? Se eu quero ser como esse Cristo, e ele diz que faz nova todas as coisas, e eu sou a imagem e semelhança desse Criador, eu também posso fazer algo novo. Porque ele diz que se a gente crer coisas maiores, ainda faríamos. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Porque tem muitas falsas esperanças nesse mundo. Tem. Esperança que morre não é esperança. É desespero. A gente tem um mundo, na verdade, desesperado. Porque na hora que tenta fazer uma coisa e não dá certo, aí chega o desespero. Como cristãos, nós temos consciência que nós somos pecadores, que nós habitamos num mundo que geme as dores de um parto. E quem já teve filho sabe como é que é. Aquilo vai incomodar até a criança nascer. Mas a nossa esperança em Cristo nos leva a olhar para além do que a gente vê. Além da perspectiva ruim que a gente tem. Olharmos para o futuro com a esperança de uma criação nova, de novos céus, de nova terra. Mas, Gisele, então se tem novo céu e nova terra, eu não preciso cuidar da criação, vou esperar o novo. Aí é uma teologia sem responsabilidade, né? Aí eu caio naquela coisa, Deus, eu vou usar à vontade. Está aí para usar. Mas se eu sou chamada a cuidar é diferente de usufruir. Todos nós somos convidados. Porque a nossa esperança não termina na morte, não termina nesse mundo. Vai muito além do cemitério do jazigo, e já diria Paulo lá, o 1 Coríntios 15, 18, que se nós crermos apenas numa esperança fundamentada no aqui e agora, e não na ressurreição futura, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas, de todas as pessoas. Então, vamos lá, a gente habita num mundo mau, num mundo que sofre. No entanto, nós não estamos sozinhos. Nós cremos, então, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, traz esperança, faz a gente ir para frente. A gente crê que esse Espírito Santo aí não é uma energia positiva, algo bom, uma vibe legal. Não, esse Espírito Santo me incomoda quando as coisas estão erradas. Ele grita, tem alerta de pecado. Quando você está diante de uma situação que na hora você acha estranho, ou você fica... Conecte, Deus está ali conectando com você. Olha, isso está errado.
Ore, busque, Senhor, o que está errado na situação? Me dá a direção. São orações pequenas que a gente esquece de fazer. Porque se a ideia é que a gente voltou a ter conexão e esse Espírito Santo habita em mim, ele continua me movendo nesse mundo. Nesse sentido, a esperança cristã traz paz da nova criação futura para a velha criação agora. E no meio de tudo isso que a gente vive, a diferença da esperança cristã, então, está na base de um Cristo ressuscitado. Tim Keller fala que por causa de Jesus sempre haverá esperança, mesmo nos momentos mais escuros da sua vida. Então, eu acho que está muito claro que o fundamento da nossa esperança é Cristo, que esperar em Cristo é esperançar, é fazer alguma coisa. E aí eu queria olhar para você, com você, na verdade, para esse texto, a partir do movimento que nós temos aí. Paulo diz que a criação geme, as criaturas gemem e que a gente também geme. Todo mundo aí está sofrendo e que até o próprio Espírito Santo geme em favor de nós. Você prestou atenção que isso se repete 3 vezes no texto? A criação, nós e o Espírito. A gente geme enquanto a gente espera a liberdade plena, a consumação. Nós também gememos. O Espírito geme auxiliando nas nossas fraquezas, porque sozinho nós não damos conta, sozinho nós não conseguimos. Fato. E é Ele quem intercede por nós junto a Deus. Então nós cremos que nós não estamos só no meio do sofrimento, e isso faz diferença. Esse é o motivo da nossa esperança. Porque o Espírito intercede por nós. E aí quando a gente olha então para a destruição, para essa dor, o que a gente tem que fazer então, Gisele? Porque você está falando, mas você não está me dando solução. Você está falando da esperança, eu tenho que esperar em Deus. Beleza, eu já entendi, mas e de forma prática, como é que isso funciona? Já que a gente está falando de criação, porque a esperança não surge de nós e nem está em nós. Ela vem de Cristo. E a partir disso, então, teologicamente, a gente crê, então, no perdão, a gente crê em tudo isso, Deus não nos tira desse mundo, como é que faz, então, para eu lidar com tudo isso? Diante de um mundo caído, de dor e sofrimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lamentar. 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 Lamentar não é simplesmente a gente ficar chateado ou se sentindo culpado. É um clamor daquele que sabe que faz parte do problema também. Há um Deus amoroso. Há um Deus bondoso. Porque Ele é o único que pode mudar os corações daqueles que estão acabando com o clima. Das grandes corporações. Só Ele pode fazer isso. Não sou eu, não é você. A gente precisa lamentar. A gente ouve, muitas vezes, aconteceu isso, a culpa é da pessoa. Olha onde ela foi morar, onde... Não, como cristão, a gente lamenta, a gente chora com quem chora. Diante de um mundo, do jeito que está, às vezes a gente olha e fala assim, eu acho é pouco. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa lamentar. Porque isso aí é a figura de um mundo que jaz no maligno, que está no pecado, até passou da tampa. Eu preciso chorar. Eu preciso chorar, porque se eu não chorar, tem alguma coisa errada comigo. Eu não posso me alegrar na desgraça. Porque Cristo não se alegrou na desgraça humana. Porque Ele criou, a gente errou, deixa lá, larga a mão. Não, Ele como Criador, Ele amou. Ele criou um plano de salvação, Ele nos buscou em Cristo. Ele chorou, Ele sofreu, derramou sangue na cruz por amor de nós. Então nós precisamos lamentar. Aqui em Romanos, esse gemido triplo, então, o versículo 22 explica que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. O versículo seguinte diz, enquanto crentes que nós devemos o que? Gemer interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do corpo. Que é tudo isso que eu falei até agora.
E para completar, o Espírito Santo intercede por nós gemendo, gemidos inexprimíveis. Esses 3 gemidos estão relacionados porque revelam a interconexão que existe entre criação, pessoas e o Espírito de Deus. Hoje nós sentimos grande dor, grande anseio, mas à medida que a dor se torna mais intensa, a esperança de libertação também precisa se tornar mais intensa. A gente não pode, não tem mais jeito mesmo. Em Cristo sempre há possibilidade. E o convite meu essa manhã é para você renovar essa esperança. Porque eu sei que vai chegando uma hora que a gente começa a olhar e falar, não tem mais jeito mesmo. Sabe aquele tipo assim, né, jogar tudo assim? Aí você lembra do meme? Não, deixa eu pegar que eu vou precisar disso aqui para a prova. Porque no final Deus vai olhar para você e falar, o que você fez com a criação que eu dei para você cuidar? E talvez você fale, Gisele, mas eu não sou gerente de nenhuma organização, eu não cuido dessa área ambiental, não é minha praia. Será? Será, então? Porque eu penso assim, que talvez a gente pense, Gisele, você falou pra gente lamentar. Eu lamento, de verdade. Peço perdão pelas vezes que não lamentei. Lamentar é um tipo de gemido também, que vem do mais profundo do nosso coração diante de um problema que a gente tem. E que geralmente não tem solução. Por isso que eu falo pra gente lamentar, porque na hora que você olha o mundo como tá, o que a gente perdeu, tá perdido. São poucas coisas que a gente consegue renovar de fato. Mas esse lamento, como diz o texto aí de Romanos, é gemer por desastre, por vidas perdidas, porque a gente respira mal, porque tem fumaça no nosso quarto às 3 horas da manhã. A gente não tem o que fazer, mas a gente geme, a gente lamenta, a gente sente. O que eu posso fazer de fato? E aí eu quero convidar você nas nossas pequenas realidades, individualmente falando, são coisas simples. Sim, eu vou falar aquilo que é clichê. Eu posso separar meu lixo. Eu posso economizar água. Sim, eu posso não tacar fogo no terreno do lado. Eu posso também não desperdiçar comida. Quantas coisas que a gente compra e aí fica lá na geladeira estragando. Aquilo lá chegou até você, a gente não pensa no ciclo simples de um pé de alface. Mas alguém lá foi lá, plantou, regou, colheu, levou para o mercado, usou um transporte para levar para o mercado, né? Entrou dióxido de carbono na atmosfera, tudo isso. Aí você comprou, você não consumiu, você jogou fora. Um negócio sem propósito nenhum, desperdiçado. Mas é só lá em casa que eu acho que acontecem essas coisas, né? A gente pode, pensando em comida, comprar de produtores locais. As feirinhas que a gente tem aí no bairro, de gente que não está usando agrotóxico para plantar. Pensar no que a gente está comendo, nas nossas refeições, o que está usando ali. Evitar consumir sem necessidade, aquela coisa mesmo basiquinha de, eu vou no shopping, tá? Eu preciso disso mesmo? De mais um sapato, de mais uma bolsa, de mais um vestido, de mais uma camiseta? O tanto que usa para fabricar aquilo, porque a pessoa que está fabricando, ela quer vender. Mas será que realmente eu preciso comprar? São coisas simples que a gente não tem ideia como funciona e como pode ser mais sustentável o nosso planeta. Plantar árvore. Esse é bem clichê mesmo, né? Mas plantar árvore, a gente sabe que faz uma diferença gigante. Quando a gente tem uma onda de calor desse jeito, você dá uma volta no Pontilhão da Barroso ou você ir lá no Boulevard dos Oitis. Onde é melhor andar? Às 3 horas da tarde. Por quê? Tem árvore. É simples. Diminui aí pelo menos assim, eu não lembro agora de cabeça se é mais de 3 ou 5 graus a temperatura do lugar quando tem árvore. É uma coisa boba, simples. Boba, mas que de boba não tem nada. Evitar usar o carro 2, 3 vezes por semana.
andar mais de a pé. Vai fazer bem também para a sua saúde, tá? Para o corpo, né? Ou andar de transporte coletivo, eu sei que é um desastre ultimamente andar de ônibus na cidade, o tempo de espera é gigante. Mas talvez ter formas mais conscientes de cuidar. E aí a gente está aí às vésperas da eleição, e aí eu vou querer convidar você a pensar em não votar em gente que não discuta a proposta de clima. Negacionista climático. Né, se você ouve rádio, né, eu quando entro no carro, eu gosto de ouvir um pouco. E aí a propaganda de um que está no governo falando o que tem feito, aí a propaganda de outro falando que aquilo é mentira. Aí o outro... Você tem sua rede social, sai da rede social um pouco, vai no Google, acessa as propostas. Falaram que aquilo lá é mentira, será que é mentira mesmo? Meu, vai pesquisar. Pesquisa as propostas dos candidatos, como eles querem fazer o que eles estão propondo em fazer. É uma coisa simples. Porque às vezes a gente entra na... Porque é propaganda eleitoral, o nome já diz, propaganda. Vai lá ver quem fez doação para os candidatos. Quem está interessado que aquele candidato seja eleito? Sabia que tem como, você entra no site do TSE, está lá o candidato, a declaração de quanto que ele tem, dos bens e tal, e lá embaixo tem os doadores de campanha. Quem está bancando, além do fundo eleitoral? Por quê? Qual seria o interesse? São perguntas simples que a gente não faz, mas a gente adora ver o povo se degladiando, dando cadeirada um no outro. Né? A gente virou meme, enfim. E aí a gente esquece de olhar as propostas nesse sentido. Como que esses candidatos, querem trabalhar as propostas de clima na cidade? O vereador que você pensa em votar, é uma pauta para ele? É necessário isso ou não? Para você isso é importante ou não? São várias coisas a gente pensar. E o principal aqui, esse é o principal, eu diria, não espalhar fake news. Você já faz um favor gigantesco. Como eu sei se é fake news ou não? Tá na dúvida? Não compartilha. A gente adora espalhar uma noticiazinha no grupo da família. Então, na dúvida, não compartilha. Tá em dúvida? Pesquisa. A gente tem, aí hoje em dia, ninguém pode falar, tá aqui o celular. Não, vai lá, pesquisa. Google. Tal notícia, assim, é verdadeiro, é falso. Hoje em dia tem sites que tem lá se a notícia é falsa ou verdadeira. Já vai ajudar demais. E por aí vai. Eu vou compartilhar com os irmãos um livrinho digital que eu comentei já, que vai falar um pouquinho sobre como cristãos e como sociedade, como igreja, a gente pode responder, então, às mudanças climáticas, a como na criação a gente pode desempenhar o nosso papel. Pode ser assim de forma pequena, pode ser como comunidade, com coisas simples. A gente vai fazer um evento na igreja, o que a gente pode fazer para diminuir, por exemplo, descartáveis e afins, que nem não conte comigo, cada um tem a sua canequinha lá pendurada. Não é só uma questão de economia financeira, mas o tanto de plástico que eu não estou jogando no meio ambiente, que não vai lá para o aterro sanitário demorar 100 anos para ser reciclado. É coisa simples, mas que funciona. Né? Eu sei que às vezes a gente pensa, eu faço a minha parte, mas na hora que eu vejo, né, tanta coisa, que a gente continue fazendo a nossa parte, que a gente continue tendo a esperança, lamentando por quem não faz a sua parte. Orando a Deus para que Deus toque o coração dessas pessoas que não fazem a sua parte. E que a gente possa continuar esperando num Deus que cuida da sua criação, porque Ele cuida. Sim, Ele não deixou o mundo, criou ele e largou. Ele continua cuidando. E Ele cuida através de nós. Através das nossas mãos. Então, que fique a reflexão, que a gente possa realmente esperançar no Senhor, porque a gente tem uma esperança viva, que não vai nos decepcionar. Essa é a nossa fé. Que a gente possa sempre esperar nos momentos mais escuros em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e também seja a nossa vida.
E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar. Então vamos louvar o Senhor com esse cântico e que Ele gere no nosso coração essa reflexão de que tudo é por Ele e para Ele. Se você quiser ficar em pé, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. nós colocamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. Pai, nós sofremos, assim como a criação sofre. Tantos de nós aqui, Senhor, enfrentamos dificuldades nas nossas vidas. Assim como aqueles irmãos, ao ouvir a palavra de Paulo, tiveram esperança. E nessa manhã nós possamos sair daqui esperançados, ó Deus. Amém. Que o Senhor encha cada coração aqui de esperança na sua luta individual. Amém. Aqueles que têm enfrentado, Senhor, problemas de doença. O
o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com restauração, ó Pai. Aqueles que têm enfrentado problemas financeiros, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, ó Pai, para tocar a sua vida e nisso também dar glórias ao Senhor. Aqueles, ó Pai, que têm entrado nessa narrativa de que não há mais esperança para esse mundo e que tudo está perdido. Que o Senhor venha restaurar a esperança no Senhor. Amém. Que nós possamos sair daqui, ó Senhor, movidos pela certeza que a nossa esperança está em um Deus que está vivo. Glória a Deus. Que reina sobre todas as coisas e que diz que ainda vai restaurar e fazer nova todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Por isso, nessa hora, Pai, eu peço sobre aqueles que têm sofrido por causa dos seus pecados, que muitas vezes acham que não são merecedores, que têm tido dificuldade, a Deus, de se achar alguma coisa. Que nesse momento, Senhor, essas pessoas se achem não, que elas se sintam amadas, perdoadas, queridas, amparadas por Ti, Senhor. Que possamos sair daqui renovados na esperança, Deus. Que em tudo em nossas vidas o poder e a glória seja para Ti. Que nós possamos ter consciência ambiental, que nós possamos olhar para a realidade do nosso mundo e lamentar e gemer e chorar com Teu Espírito que habita nos nossos corações. Que nós possamos sentir o Teu Espírito todos os dias na nossa vida, Senhor. Que ao longo dessa semana, os dias que forem mais difíceis, grita conosco que nós não estamos sozinhos, Senhor. Porque muitas vezes no barulho desse mundo a gente se esquece disso. E a gente se sente solitário. E a gente se sente sozinho e desamparado. E não vemos esperança em nada. Alimenta, ó Deus, a nossa esperança em Ti. Seja sobre essa igreja, Pai, sobre o conselho da igreja, sobre a diaconia. Clamamos a Ti por cada irmão, por cada irmã que aqui está nesse momento. Fortalece cada coração, Senhor. Pai, aquilo que nós aqui não verbalizamos, mas que o Senhor sabe, que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, nós queremos entregar a Ti, através da oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo todos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Criador, e que a consolação do Espírito Santo seja contigo, no seu coração, levando ao Senhor, através de gemidos inexprimíveis, a sua dor, o seu sofrimento. Que Ele abençoe você e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.